traduções. Tem alguns textos, alguns versículos que vão traduzir por inferno. Mas não existe o conceito de inferno, como no Novo Testamento, é um lugar de tormento em que as pessoas são atormentadas. Isso não existe no Antigo Testamento. Existe a morada dos mortos, que é o Sheol, é o abismo. Né? E aí você tem muito pouco, o Antigo Testamento não é claro com relação a isso. Agora, você tem o texto de Jó, né? Que ele destoa totalmente, que fala, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim eu me levantarei, ou levantará a minha alma e tudo mais. Uma primeira alusão a uma ressurreição, a uma vida após a morte. Havia uma ideia muito forte de morreu, acabou, vai para o mundo dos mortos. Você vê que quando nos livros de Reis e Crônicas fala dos reis, assim, ele foi dormir com os seus pais. Ou seja, foi para a mansão dos mortos, para o mundo dos mortos, com a sua família lá. Né? Então era um mundo em que viviam os mortos. Você vê já no Novo Testamento, que já tinha sido desenvolvido uma teologia disso, o que acontece? Existia o seio de Abraão. Lembra que Jesus fala do seio de Abraão, conta uma parábola nesse sentido, que era um lugar em que os justos judeus viviam, um lugar em que eles seriam cuidados por Abraão. Né? Seriam... um lugar, é a morada dos mortos, mas um lugar em que eles vivem, né, ainda ali, num lugar bom, vamos dizer assim, num lugar que não é castigo, não é nada disso, é um lugar bom. Mas não existe nada claro no Antigo Testamento falando explicitamente sobre como são essas coisas. Isso é um estudo muito interessante, até você ver, por exemplo, quando Deus chama Abraão, quais são as promessas que Deus faz? Faz promessas somente para essa vida, não fala de vida após a morte. Né? Não existe nenhuma conversa sobre isso, nada. Somente sobre promessas nessa vida, né? E sobre o viver nessa vida, não fala o depois. Né? A nossa ênfase hoje é salvação aí para o céu. E a gente até esquece que salvação é para essa vida em primeiro lugar. Né? Você é salvo do pecado, da morte que você vivia nessa vida. E aí a gente não tem essa ênfase como o Antigo Testamento tem. Tá? Eles poderiam crer em vida após a morte, mas não claro como é isso. E se existe você tem salmos que vão falar, não me deixe a minha alma no Sheol, e nesses textos vai falar assim, junto com os pecadores. Entendeu? Mas você vai ver, por exemplo, Salmo 1 vai comparar o ímpio e o justo. Ele vai comparar na vida, tudo que ele faz é bom, o justo, tudo que ele faz dá certo, o ímpio não, ele vai sempre se dar mal, ele vai morrer logo e tudo. Mas não fala, o justo vai para o céu, vai para a morada eterna, vai para a salvação, qualquer coisa nesse sentido, o ímpio vai sofrer punição eterna. Não tem nada explícito nesse sentido. Tá? Mas ele vai falar que o Antigo Testamento realmente não tem informações claras, tem informações muito pequenas sobre o que é a vida após a morte. Tá? Então, de acordo com algumas palavras, descer ao Sheol, né, normalmente traduzido por túmulo, inferno e tudo mais. E às vezes significa simplesmente deitar, né, ir para o túmulo, como aqui, ó, Números 16:30. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita e a terra abrir a boca e os tragar com tudo que é seu, e os vivos descerem ao abismo, ao Sheol, então conhecereis que esses homens desprezaram o Senhor e tudo. Né? A gente tem Gênesis aqui. Meu filho não descerá convosco, seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe suceder algum desastre no caminho, por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura, descer ao Sheol. E a ideia é que o Sheol é um lugar embaixo da terra mesmo. Né? Era um lugar físico, lá embaixo da terra. Como até há tempos muita gente tinha essa visão também, né? Em Jó 10:21, antes que eu vá para o lugar que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte. Então é visto como um lugar escuro, um lugar de trevas e tudo mais. Só que eu acho que Provérbios vai falar aqui, ó, para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Então veja que ainda há uma alusão, parece que o justo vai para um lugar diferente. Né? Existe alguma coisa, mas não tem nada claro, não diz nada claro, não existe nada no Antigo Testamento falando de ir para o céu, de ir para a presença de Deus, muito menos. Para o hebreu, ele nunca ia para a presença de Deus, porque é impossível estar diante de Deus.
Ele iria para o seio de Abraão, que foi desenvolvido depois dessa ideia, ou seja, um lugar em que os judeus, os justos, viveriam, um lugar de paz em que Deus havia preparado para eles. Tá? Então existem vários... Haviam várias ideias nesse sentido naquela época, e nós temos vários textos falando lugar de treva, lugar de dor, igual, por exemplo, pois na morte não há recordação de ti, no Sheol, quem te dará louvor? Ou seja, eles tinham ideia de quem fosse para lá não tinha mais contato com Deus, e Deus não tinha mais contato lá. Né? Sendo que você vê no Salmo 139, né? Se eu fizer minha morada no mais profundo abismo, que é no Sheol ali o termo, ainda lá o Senhor estará. Ou seja, até no Sheol Deus está. Então você tem essas diferenças, porque um ainda tinha uma visão, foi se desenvolvendo a teologia no Antigo Testamento, e não, Deus está em todo lugar. Né? Aqui, ó, mesmo Deus, ele... era crido que ele não se lembra de todos que estão lá, né? Atirado entre os mortos como os feridos à morte que jazem na sepultura, dos quais não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Então nós temos vários textos falando da vida após a morte ou do Sheol, que dá essa ideia de um lugar em que você está separado da presença de Deus, mas não há realmente uma teologia formada, explicando tudo bonitinho, tudo direitinho, tá?